Olá, boa noite, pessoal. Todos vivos com a graça de Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a cruz de Cristo, e esse é um tema tão importante, tão relevante naquilo que vem a ser a pregação do Evangelho, que nós precisamos até ficar muito atentos pelo quanto hoje em dia tem gente falando de Deus e tentando se desviar desse assunto, tentando fugir da complexidade que é abordar o que a cruz representa, né? A cruz, historicamente, tem um sentido bem complicado, um sentido bem controverso, e é exatamente por conta desse sentido controverso que o próprio povo judeu, num primeiro momento, rejeita aquilo que é a obra de Cristo, porque era absurda a ideia de que uma pessoa de bem fosse crucificada. A crucificação, na verdade, era um método de execução romano que era aplicado apenas àqueles que cometessem os crimes mais graves. Se a pessoa fosse um cidadão romano, para você ter uma ideia, ele não poderia ser crucificado. Ou seja, isso era para os inimigos do próprio Estado. Ou seja, o cara tinha que ter cometido um crime que realmente fosse ofensivo. Isso tanto é verdade que o apóstolo Paulo, tendo sido condenado à morte por conta da pregação do Evangelho e tudo mais, ele não foi crucificado. Ele foi decapitado, porque isso era uma das regalias de ser cidadão romano, né? Que bom, né? É que a decapitação, pelo menos você morria na hora. Agora, a crucificação, ela poderia se estender por várias horas, e ela era algo humilhante, né? Fisicamente, além de ser algo que era uma tortura com fins de exterminar a pessoa, era humilhante na perspectiva de que o sujeito seria exposto publicamente. Ele era crucificado nu, aquele paninho que a gente vê nas ilustrações do Cristo crucificado nunca existiu. Aquele paninho, na verdade, ele é para cobrir a nossa vergonha e não a vergonha de Cristo. Cristo foi colocado nu. E se você acha que é feio sair pelado para a rua hoje, imagina 2000 anos atrás, o quanto que isso era grave, né? E então aquele paninho é para cobrir a nossa vergonha e não a vergonha dele, né? Eu já até contei uma história aqui uns anos para trás, absolutamente ridícula, de o pai de um amigo nosso, que no centro de Uberlândia, de madrugada, resolveu fazer cocô. Imagina a situação. Aí ele entrou debaixo de um caminhão e está ele lá fazendo cocô na rua. Isso é saída de bar, certo? É os amigos que a gente tem. Aí o que acontece? Vem um carro e bate aquela luz forte e ele vai lá e tampa exatamente a cara. E todo mundo vendo aquela cena ridícula falou assim: por que você tampou a cara? Você não tampou, que você estava pelado lá, né? Ele falou assim: mas é porque a vergonha está na cara. E eu pensei muito sobre isso. Eu falei: gente, essa história da crucificação tem a ver com isso. Se você quisesse tampar a vergonha de Cristo, você teria tampado a cara dele. Mas como a gente está querendo tampar a nossa vergonha, porque ver o nosso Deus morto, nu, é muito pesado para nós, não para ele. E é por isso que a gente colocou o paninho tampando a nudez dele, né? Forte isso, né? E essa crucificação terminava, se o sujeito não morresse ali asfixiado, terminava com ele tendo os ossos das pernas quebrados, para que então ele perdesse a força de ficar em pé e sufocasse de vez e morria ali. Como isso era uma punição aplicada apenas aos piores dos piores, obviamente não fazia sentido imaginar que o Messias, o Cristo de Deus, passaria por algo similar. Mas é incrível como todo o panorama bíblico traz para nós a ideia de que Deus estabeleceu uma ordem em todas as coisas, e Deus é tão coerente em tudo aquilo que faz, por mais que às vezes algumas coisas nos escapem de uma lógica direta. Existem muitas coisas que a gente gasta muito tempo, e existem muitas coisas que de fato nós conseguimos vislumbrar a uma certa distância, mas não vamos conseguir harmonizar perfeitamente em termos intelectuais, devido às nossas limitações, né? Por exemplo, como há
uma liberdade que exige responsabilidade de todos nós e, ao mesmo tempo, Deus é aquele que tem o controle sobre tudo. Isso chega em um ponto que trava, né? Mas é assim que as coisas se apresentam, e vivendo e experimentando, a gente vai descobrindo que a palavra de Deus não está enganada. O que acontece a respeito da ordem estabelecida por Deus é que ela é tão absoluta, porque a vontade de Deus é absoluta, de modo que as consequências que são decorrentes da ordem estabelecida fazem com que tudo esteja conectado em um plano maior, tudo esteja conectado naquilo que é o desejo eterno de Deus, expresso ao longo da história e suficientemente revelado através da Escritura. Por isso o próprio Deus submeteu-se a viver como um de nós, uma pessoa de carne e osso, sentir as coisas que nós sentimos, para que fosse pago um preço que não é uma oferta a Deus na perspectiva de que você está pagando uma dívida para com Ele, ou uma oferta ao diabo, como se você estivesse tentando comprar sua alma de volta, ou algo nesse sentido. Deus estabelece todas as regras, estabelece os princípios, e uma vez que esses princípios estão estabelecidos, a coisa simplesmente anda meio que no automático mesmo. Ou seja, nós colhemos aquilo que plantamos desde sempre, e a humanidade, de maneira análoga, também experimentou na sua própria natureza do fruto da desobediência, a qual haveria uma certa injustiça se disséssemos que não sabíamos. Mas como nós podemos dizer que há uma injustiça quando nós fomos avisados anteriormente das consequências? Então a nossa reação diante da dureza, né, das consequências do pecado, do mal sobre a nossa vida e sobre a face da terra, pode parecer até infantil, porque nós dizemos assim, olha, mas Deus devia ter evitado. Então queremos ser adultos, queremos a liberdade, queremos ser responsáveis, mas quando as consequências das nossas escolhas vêm sobre nós, aí depois a gente quer ser criança e fala, não, eu devia ter sido protegido, eu preferia não ter liberdade, pois agora nós vivemos, como consequência dos pecados de toda a humanidade, exatamente essa experiência da nossa natureza. Não somos livres desde o advento do pecado ao mundo por conta da corrupção da nossa natureza. A nossa liberdade se tornou extremamente limitada porque, dentre todas as coisas que podemos escolher, curiosamente não conseguimos escolher as boas, apenas aquelas que são parcialmente boas, para que haja o bom, o belo e aquilo que é virtuoso sobre a face da terra. Até mesmo aquela pessoa que não conhece Deus e que rejeita o Evangelho conscientemente, ela precisa de uma graça, que a gente chama de graça comum teologicamente, emprestada por Deus como expressão de sua misericórdia. Mas para que a gente possa conhecer a Deus profundamente e experimentar do poder dessa salvação, que nos livra da necessidade de vivermos apenas pelos nossos próprios instintos e necessidades, né, os nossos desejos, nós precisamos da ajuda e da intervenção do próprio Deus. Essa semana eu postei um vídeo falando sobre isso, né, numa das aulas do trabalho que eu faço online lá, falando sobre a questão da salvação, e me assusta ver a quantidade de pessoas que vêm e falam assim, nossa, eu estava pensando nisso, eu tinha dúvidas a respeito da minha salvação. E aí eu explico, eu falo assim, deixa eu te falar uma coisa, salvação é preocupação de gente salva, tá? Para que você possa desejar as virtudes e as coisas de Deus, é preciso que Deus te deseje primeiro. É preciso que o próprio Deus se mova na sua direção primeiro, porque aquele que quer obter outras coisas, ele não tem essa crise. É impressionante isso. E sabe por que nós pregamos o Evangelho? Não para convencer as pessoas, mas para que o próprio Espírito Santo, que é aquele que por intermédio da palavra de Deus nos orienta a fazer isso, crie todas as condições para que ele opere a obra que Deus faz. E essa obra, ela se consuma exatamente na própria obra da cruz, no próprio fato da crucificação.
por mais que isso pareça absurdo. Ou seja, ao invés de Deus simplesmente deixar com que nós fôssemos castigados pelas consequências de nossos atos, Deus, ao estabelecer a ordem de todas as coisas, faz com que Ele ainda dê um livramento de tudo isso, uma salvação que se manifesta quando Ele próprio se submete às regras que Ele próprio estabeleceu. Deus se coloca, ou seja, o santo, aquele que é perfeito, o único homem que foi verdadeiramente segundo o coração de Deus, de maneira absoluta, que nunca errou, que nunca pecou, que nunca fez nada que desagradasse ao Pai. Este único homem voluntariamente se submete à adversidade, de modo que a morte não pode segurá-lo. Ou seja, ele paga o pecado não apenas de um ou outro indivíduo, mas ele compra, a alma de todos os homens com o seu próprio sacrifício. Então nós mudamos de dono. Se antes éramos escravos das nossas concupiscências, os nossos desejos, escravos do pecado, agora nós nos tornamos servos de Deus. Só que o servo de Deus, é porque você fala assim, o escravo e o servo é só uma mudança de nomenclatura, Ele é chamado para ser conservo com o próprio Cristo, ou seja, nós aqui agora não apenas estamos sendo colocados debaixo da mão de outro que nos governará e será tirano de alguma maneira, mas nós estamos sendo chamados a fazer parte da família. Isso é fantástico, e tudo isso por intermédio da obra da cruz. Agora, o quanto nós temos consciência de que esta cruz, que era um símbolo de maldição, era um símbolo de vergonha, era algo que soava como incoerente e que demonstrou a sua eficácia exatamente na ressurreição, o quanto nós estamos conscientes sobre o quanto isso precisa afetar também a nossa caminhada. O quanto que isso tem que afetar o nosso dia a dia, o nosso viver. Isso não é algo que acontece apenas lá pontualmente, resolveu todos os problemas e agora não tem nada a ver com a minha vida. Tem que haver. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque está muito fácil pessoas escrevendo livros, dando cursos, pregando num monte de lugares, abrindo igrejas, fazendo muita propaganda, mas se não houver a mensagem da cruz em tudo isso, cuidado, você pode estar sendo enganado, você pode estar sendo manipulado. A mensagem da cruz, que foi difícil para Cristo, e para nós seria impossível, pois o único jeito de pagarmos pelos nossos pecados seria com a própria danação da nossa alma, Agora essa cruz continua sendo um lugar de sacrifício. A única diferença é que nós não estamos preocupados necessariamente com os resultados, porque o resultado já foi garantido por Cristo. É nessa perspectiva que nos tornamos mais do que vencedores, Nós já vencemos antes mesmo da luta, mas isso não significa que nós podemos, que seja lícito viver de maneira folgada. Vamos ler um pouco aqui do texto da história da crucificação aqui, dos detalhes, para a gente comentar, e depois eu complemento, sobre como isso afeta a nossa existência. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Eu quero ler com vocês o texto proposto aqui, do verso 33 em diante. Lucas 23, do 33 em diante. Aqui o texto vai descrever já a crucificação, lembrando que antes disso Jesus foi torturado, foi levado a um julgamento perante o Sinédrio, que era a liderança local ali, religiosa e civil, que estava sob a tutela romana, precisava do apoio romano para poder aplicar pena capital. E exatamente por conta deles quererem tirar a mão disso tudo e não terem essa autoridade, é que há um clamor dos judeus para que os romanos executem Cristo, certo? Vamos lá, Lucas 23, 33, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda.
E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Essa fala de Jesus aqui, né, gente, já começa mostrando para nós a consciência que o próprio Cristo tem da experiência que ele está ali vivendo. Ou seja, ele sabe que todos aqueles que estão recebendo poderia estar recebendo a punição por essa atitude, né, se o próprio Cristo não os perdoa, certo? Seria impossível a salvação de toda a humanidade, porque de fato não merecemos a salvação. Mas esse é o coração de Cristo, é o coração de alguém que não apenas sofreu, mas se apresenta perante o Pai e diz: eles não fazem nem ideia do que eles estão fazendo, então deixa o negócio aí acontecer. Como diz o texto aqui também, né, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Era comum que todas as coisas, todas as vestes daqueles que eram crucificados seria dividido entre os seus executores, né? Alguns dos outros evangelhos falam que ele tinha uma túnica inteira, um tecido que não tinha costura, e isso tinha valor. Por conta disso, eles lançam sortes para não ter que rasgar o tecido em 4 partes e dividir entre os 4 soldados. Então eles jogam dados, moedas, sei lá o que eles fizeram, tiraram para o ímpar, 2 ou 1, eu só sei que no final um ficou com o tecido inteiro. E se ficaram com o tecido, Jesus está nu, tá? Como era parte da tradição, a gente tem isso registrado em outras obras. Verso 35, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Você já deve ter visto naquelas representações mais antigas, né, que o pessoal coloca a cruz e tem a plaquinha lá escrito INRI, né? INRI é escrito em latim, que seria as letras romanas, tá? Esses dias eu estava conversando, acho que foi no conselho do ministério, e a gente falando sobre isso, né? E o quanto que a gente às vezes não para pensar no significado disso. Fala, mas o que é esse INRI, né? INRI é Iesus Nazarenos Rex Ioderum. Ou seja, é Jesus Nazareno, rei dos judeus. É que o J em latim é I. Então, por isso que tem 2 I no negócio, tá? E a tradição manteve o latim por quê? Porque na medida em que a igreja cresceu e a igreja se manteve conformada à própria extensão e a linguagem do Império Romano, o latim virou o inglês da época. Então se manteve apenas a tradição do escrito em latim. Verso 39, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 9, escurecendo-se o sol. Gente, hora sexta é meio-dia, eles contavam a primeira hora 6 da manhã. Então, hora sexta, meio-dia, hora 9, 3 da tarde, quando Cristo de fato morre. Verso 45, rasgou-se ao meio o véu do templo, que era um monte de camadas de tecido, e isso foi considerado um feito sobrenatural, porque não seria normal, ainda mais porque em alguns dos outros evangelhos fala que o véu rasgou de cima para baixo. Quando você tem uma cortina, o normal ela é estragando por baixo, né? Que é o que arrasta no chão e é onde as pessoas têm contato. Então isso aqui foi um feito de fato sobrenatural.
Verso 46, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade esse homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo estas coisas. Então, meus irmãos, essa é a história da crucificação, dos fatos que estão descritos especificamente no Evangelho de Lucas, e nós precisamos compreender que todas estas coisas precisam se manifestar no nosso viver, na nossa própria caminhada. É óbvio que quem tinha que morrer pelos pecados, ou quem tinha que morrer pela igreja, ou quem tinha que morrer para uma série de coisas aí, já morreu, tá? Você não foi chamado para dar a vida nessa perspectiva. Se alguém for exigir algo que tente ocupar o lugar do sacrifício de Cristo, essa pessoa está tentando te manipular e te enganar. Sabe, precisamos dar uma oferta de dinheiro aqui sacrificial. Botou sacrificial, você tem que fazer muito bem a conta de quem que entendeu qual é a sua porção do sacrifício. Porque se o sacrifício de Cristo já não resolveu o problema, esquece, nada que nós fizermos vai resolver mais. Agora, viver é sacrificial, uma vez que você compreende a exata condição em que você está, o que Cristo fez por você e qual é a sua responsabilidade agora. O como que lá em Mateus 10, 38, quando Jesus fala assim, aquele que não toma a sua cruz e segue-me, não é digno de mim. O como que isso se materializa na nossa vida? Jesus não exigiu que todo aquele que o seguisse fosse também morto naquela mesma circunstância. Como eu já disse, aquele que tinha que morrer já morreu. Mas todos os discípulos de Jesus, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, compreenderam isso numa perspectiva muito mais ampla. Na perspectiva de que pegar a sua cruz e seguir a Cristo é entender agora o como que eu devo viver para Deus. Para você morrer de uma vez só, você precisa de uns 5 minutos de coragem. Mas para você viver todos os dias, de maneira consciente e coerente com aquilo que Deus fala, você precisa de muita coragem, você precisa de coragem todo dia. Em toda circunstância, em toda adversidade. Aquilo que Cristo fez é pesado porque sobre ele estava a condenação de todos nós. Nós não conseguimos lidar nem com a condenação da nossa própria existência. Então é por isso que aquilo que Cristo faz se tornou necessário. Ou seja, Deus estabeleceu uma ordem para tudo e ele cumpriu essa ordem. Ele foi lá e fez aquilo que tinha que ser feito. Ou seja, que a condenação para o pecado fosse a morte. Ele foi lá e pagou isso. Mas ele pagou isso para que você possa viver. Mas não viver agora da mesma maneira que você vivia quando você era escravo do pecado. Você agora foi chamado para viver como filho de Deus. E isso demanda, obviamente, muita coragem. Isso demanda muita cruz. Mas uma cruz não mais agora nessa perspectiva sacrificial, dessa morte para determinadas coisas. Não, Cristo quer que você viva. Então uma coisa é morrer por uma pessoa, outra coisa é viver por outra pessoa. Isso vai demandar esforço contínuo e permanente em todos nós. Então, nós queremos isso para a nossa vida, precisamos reavaliar a nossa caminhada para entender se o nosso dia a dia representa essa responsabilidade de tomarmos a cruz e seguirmos a Cristo. Se a gente não faz isso, o próprio Jesus disse que nós não somos dignos dele. Isso significa não negociar com as virtudes que são reveladas pela própria palavra de Deus. Isso significa não ceder àquilo que são os nossos instintos, por mais que pareçam naturais, mas compreendendo que aquilo que Deus tem proposto para nós é melhor, até mesmo do que aquilo que parece ser bom ou suficiente na nossa experiência.
Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz que a pregação da cruz é loucura para os que perecem. E é assim mesmo que a vida de todos nós vai parecer. É assim. Quando você tendo a oportunidade de se dar bem em uma determinada situação, perante o esforço consciente de entender que você está diante de Deus e de que Deus tem que ser visto no mundo através da sua vivência, é que você vai abdicar de algumas coisas que todo mundo vai dizer que é normal, porque você vira e fala assim: como que eu posso fazer isso e ainda ficar em paz se eu estou com essa responsabilidade de ser a manifestação da vontade de Deus e ao mesmo tempo de estar diante de Deus? Saber que Deus olha para tudo. É aquela história que eu já contei para alguns aqui, acho que já falei até aqui em outras pregações. Um funcionário meu lá virou e falou assim, eu tinha que mandar um outro embora, aí ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, conta essa história aqui que fica mais fácil para você mandar o cara embora. Aí eu tive que virar para ele, eu falei assim: eu não posso contar essa história. Aí ele: por quê? Eu falei: porque ele é mentira. E aí tem dois problemas nessa história. O primeiro problema é, como é que eu fico diante de Deus? E o segundo, se eu minto para ele, eu minto para você, que também é meu funcionário. E ele nunca tinha pensado nisso, ele travou ali na situação, né? Falei: ué, se você achar que é normal eu mentir para o outro, como é que nós vamos ter uma relação de confiança aqui, sendo que agora eu estou dizendo que eu minto? Mudou tudo dali para frente, viu? Porque ele entendeu que eu tenho um sério problema. Eu falei: não, eu prefiro assumir o prejuízo e falar a verdade, do que contar uma lorota dessa para aliviar o meu lado, mas como é que eu vivo diante de Deus? Essa é a responsabilidade de todos nós. Mas num primeiro momento, para aqueles que não conhecem a salvação de Cristo Jesus, não conhecem o poder da cruz, isso parece loucura. O cara fala: você está tomando um caminho que pode ser pior para você monetariamente. Fala: é, mas eu sei qual foi a conta que Cristo pagou por mim, e que não é de dinheiro, é de coisa muito mais preciosa. Então, por conta disso, perder dinheiro se torna um problema menor. Quantas vezes nós temos que pegar a nossa cruz e irmos nos reconciliar com aqueles que... É o outro que pisou na bola com a gente. É o outro que está nos devendo. É o outro que... Você está entendendo? Você está cercado de razão. Você está cercado de razão. Mas quantas vezes a gente vai lá e se submete a assumir o prejuízo? A nossa condenação era justa, ou seja, estávamos cercados de razão em tudo que nós estávamos fazendo, de irmos para o inferno com as nossas próprias pernas. Agora, o que Cristo fez? Ele veio e assumiu o prejuízo em favor daqueles que nem queriam que isso fosse feito. Por isso que ele foi crucificado. Agora chega a nossa vez de fazer isso. Será que há em nós, então, o poder da cruz de Cristo? Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo explica de uma maneira fantástica o quanto que, por mais que ele seja associado à ideia de um intelectual, um homem que era romano de nascimento, mas que também era judeu, e que tinha um conhecimento fantástico. Quando ele está na Grécia, ele sabe citar os poetas, ele conhece o panteão dos deuses, ele sabe fazer conexões entre o judaísmo e entre os fatos que se seguiram ali no tempo dos apóstolos, coisas que nem os apóstolos haviam ainda compreendido. Um homem que é fora da curva para o seu tempo, né? Como ele mesmo diz: eu tenho todos os diplomas, né? Eu fui educado aos pés de Gamaliel, que era o cara do judaísmo na sua época. Como que este cara é conhecido pelas pessoas hoje em dia? Todo mundo olha porque ele era isso, ele era um sábio, e tem até os que o odeiam por conta disso, né? Não, ele sistematizou demais, ele começou a falar de uma igreja numa perspectiva que parece que o evangelho era tão mais simples. Mas vamos deixar que a própria Escritura dê o testemunho do que Paulo dizia.
do que Paulo cria e do que ele realmente ensinou. Então, em 1 Coríntios capítulo 2, dos primeiros 2 versículos, olha o que ele fala. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A vivência de Paulo, com toda a sabedoria que ele tinha, era um testemunho explícito da obra de Cristo na cruz. E do carregar esta consciência e as dores inerentes a isso, no cumprimento da sua própria vocação, na sua própria carne. Paulo se colocou em uma situação adversa que ele reconhece que isso era o verdadeiro ganho, pois tudo aquilo que ele havia feito antes, por mais que fosse focado em Deus, ele era um fariseu. Fariseu não era ruim, fariseu era a elite espiritual daquela época. E ele se dizia um fariseu zeloso, ou seja, um homem que queria Deus, queria a vontade de Deus, se esforçava por conhecê-la e por praticá-la, mas ele entendeu que tudo aquilo se manifestava por perda. Por quê? Porque naquele empreendimento de tentar viver essa espiritualidade, ele achava que tudo que ele fazia traria para ele um ganho. Por isso ele foi crescendo ali dentro da hierarquia, no final ele já virou um perseguidor da própria igreja, ele tinha cartas das principais autoridades para perseguir e levar irmãos presos, arrastados, e foi cúmplice, inclusive, da morte do primeiro mártir da igreja, que é Estevão, lá em Atos capítulo 7, se eu não me engano. Uma coisa pesadíssima. Mas o que ocorre? Ocorre que ele diz assim, olha, a única coisa que importa é Cristo crucificado. E agora eu carrego em mim as marcas desse Cristo crucificado. Então Paulo, que era o cara que vivia no lugar legal, aos pés dos maiores mestres, agora ele tem que se fazer aquele que está em posição de repartir o que tem com as pessoas que aparecem no seu caminho. E isso representa tanto a sua consciência material, quanto o seu empenho, o seu esforço. Quem se submete a naufrágios, segundo ele, 2, né? A gente só tem registrado 1. Quem se submete, depois de passar por isso tudo, você fala assim, já deu, né? Agora eu vou cuidar dos meus interesses. Quem se submete a levar chicotadas em público, quem se submete a ir para a prisão, sempre por conta do esforço da coerência de viver diante de Deus, e depois disso tudo, ainda dizer, eu creio que é o Cristo crucificado, que é o ponto central de tudo isso, e que aquilo que Ele fez por mim, é o que orienta toda a minha jornada. Então ele carrega essas marcas em tudo que ele faz, e às vezes a gente fica só nos grandes feitos religiosos, e a gente se esquece dos feitos ordinários. Paulo dá meio que uma esculachada nas igrejas de Corinto ali, quando ele diz assim, olha, entre vocês eu fiz questão de não receber nada, em determinada circunstância. Nem dinheiro de vocês eu quis, mas eu trabalhei com o meu próprio empenho para que eu ensinasse para vocês. Ensinasse para vocês algo. Ensinasse que esse negócio, ele tem que custar em mim. Ou seja, a oferta sempre é bênção. Mas ela não é bênção quando está invertido o princípio da coisa. Nós deveríamos, se compreendêssemos isso, né, tá brigando por quais contas nós iríamos pagar daquilo que vivemos, né, como comunidade. Eu sei que isso às vezes soa como algo distante, mas é a verdadeira consciência. Você já teve amigos que te pegam assim num sábado à noite e falam, vamos na churrascaria? Eu acho que eu tenho vários amigos assim, viu? E aí, de repente, ele fala assim, não dá para eu ir porque eu estou sem grana. Aí ele fala, cala a boca, eu te chamei para ir na churrascaria, não para pagar. Aí fala assim, pô, isso é legal, né? É, mas você sabe ir na churrascaria e você sabe também ser o cara que convida o outro para ir? Paulo entendeu isso. Então ele não se opôs de maneira nenhuma a pagar o preço na sua própria vivência. Ele dedicou a sua vida, carregando a sua cruz, né,
para viver para Deus e, consequentemente, abençoar toda a humanidade. E é por isso que ele disse: nada me propus saber senão Jesus Cristo e esse crucificado. Encerrando, meus irmãos, conhecer intelectualmente as histórias da Bíblia, os personagens, as tradições, os ritos, a teologia, nada disso se aproveita se a cruz não ocupar o ponto central de tudo aquilo que a gente está lendo. Você tem que ler Gênesis e ver cruz de Cristo, você tem que ler Êxodo e vai lendo Deuteronômio, Levítico, você tem que ler a Bíblia inteira, você tem que ler Salmos e você tem que enxergar o poder da cruz de Cristo. Pois tudo isso se trata de uma só história. Você precisa olhar para a sua biografia e ver a cruz de Cristo. Você precisa saber, tem que fazer essa conta, de que buraco Cristo me tirou. Porque talvez se não haja consciência de onde Cristo te tirou, talvez ainda você não tenha usufruído suficientemente, não tenha compreendido o poder da cruz. E vou falar uma coisa para vocês, eu não estou falando daqueles testemunhos fantásticos, sabe? Que eu sempre tive o pé atrás. Era muita gente que fumava um baseado de vez em quando, depois contava que era traficante. O cara que fazia uma coisinha ou outra, ele aumenta o testemunho para posar de bonito. Eu falo para as pessoas, eu não sou ex quase nada, mas ao mesmo tempo eu sou ex muita coisa e algumas talvez eu não sou tão ex quanto eu deveria. Mas entenda isso, eu sei de onde Cristo me tirou. Eu nunca usei drogas ilícitas. Eu nunca dei trabalho para os meus pais, sabe? Eu tive uma vida que no final, se for alguém escrever a biografia pelos fatos e pelos testemunhos, pode dizer assim: ah, ele era uma boa pessoa. Mas eu sei de onde Cristo me tirou. Eu sei o quanto custa, qual é a cruz que eu tenho que carregar para viver diante dele com consciência. E aí quando eu começo a falar sobre isso, ou seja, o testemunho do Cristo crucificado na minha vida, as pessoas viram e falam assim: caramba, aquilo que Deus fez em você é grande. Aquilo que Deus faz em todos nós é grande. Não existe essa ideia de que não há um testemunho acerca do que Deus quer transformar a nossa vida. Sempre há. E Deus salva gente ruim como a gente, porque não existe outro tipo de pessoa no mundo, tá? É exatamente por conta disso que a cruz proporciona essa salvação maravilhosa a todos nós. Que a gente possa orar nesse momento e você reflita sobre a consciência e a dimensão de afetação da cruz sobre o seu dia a dia, sobre o seu entendimento, sobre a sua vivência. Você tem carregado a sua cruz todos os dias? Você tem vivido de maneira digna diante de Cristo todos os dias? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor vê o nosso viver em todo o tempo. Não há nada que a gente possa contar ao Senhor que o Senhor já não saiba. Não há nenhuma argumentação, nenhuma desculpa, não há absolutamente nada que esteja oculto aos teus olhos. O Senhor conhece o nosso pensamento, as nossas intenções. O Senhor não precisa das nossas desculpas. No entanto, ainda assim, de maneira tão paciente e afetuosa, deseja se relacionar conosco, deseja que a gente abra a nossa boca, que a gente faça com que as coisas que estão no nosso coração sejam expostas, para que elas possam ser transformadas. Eu peço, Senhor, que haja em nós luz sobre aquilo que possa ainda estar encoberto, sobre as áreas da nossa existência onde a cruz do Senhor não tem sido conhecida e sido manifesta. Que a obra redentora do Teu Filho Jesus possa afetar todas as áreas do nosso ser. Os nossos sentimentos, os nossos desejos, o nosso compromisso com o trabalho, o nosso compromisso com as pessoas, com a família, o nosso compromisso que temos perante do Senhor de, da mesma maneira que fomos perdoados, manifestarmos perdão por gente que não merece, por gente que não fez por onde para ser perdoado,
mas o teu perdão nos alcançou antes que houvesse em nós arrependimento. Essa é a consequência da sua cruz e como somos gratos por ela. Que a sua cruz seja uma marca também no nosso viver e no nosso dia a dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém.